One for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie, where the shadows Buenas noches, eu sou Angélica Hellish, estou aqui com a querida Nilda Alcarinque, né, Nilda? Boa noite, povo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre ação. Também com o querido Marcos Noriega, né, Marcos? É, exatamente. Estamos aqui para, né, hoje estamos cercados. O Vinícius falou assim, acho que eu estou surdo porque não ouço nada. Sabe por quê, Vinícius? Porque todo o meu som estava desativado aqui no OBS aqui, aí ninguém escutou absolutamente nada. Pois eu arrumo isso na hora da edição lá. Mas é isso, né, gente? Esse episódio aqui é o penúltimo episódio. Estamos chegando ao final. E esse aqui tem um título, né? Trágico, é Doomed to Die. Condenado a morrer, né? Então, episódio aqui que você fica pensando, quem é que tá condenado a morrer? É Celebrimbor? É Arondir? É Elrond? A gente sabe que Elrond não morre agora. A gente já tem spoiler, né? Do Elrond, né? Então, esse condenado aí... Quem será o condenado? E tem o Aider também que tá aí, né? Essa história. Esse Eida aí, cara, a gente tava comentando da maquiagem dele, Nilda. Essa maquiagem do Eida tá incomodando muito a gente. Parece que é uma maquiagem digital, sabe? Mal feita. Que a cara do cara é meio paralisada um lado e o outro lado é um... Saca? Maquiagem de Halloween de shopping, cara. É muito embaçada. Eu acho que provavelmente eles estão tentando passar alguma coisa muito... dizer demais que ele é essa coisa, que ele é inimigo do Sauron, mas ele também é do mal. E não conseguiram colocar isso na maquiagem, porque esse núcleo dele é um núcleo que é o que mais trabalha a questão da maquiagem. Pois os orcs estão maravilhosos, cara. Então, os orcs não tem um orc que é igual ao outro. Exatamente, né? Não é aquela fabricação em série, tudo igualzinho. Então, assim, eu acho que não é digital. Eu acho que talvez eles tentaram passar uma coisa e não conseguiram. E fala assim, eu sou bonito feito um elfo, mas eu sou mal feito um orc. Aí fica uma coisa meio... E aí dá essa coisa, talvez, de que ele esteja sendo afetado, porque ele é um elfo e tal, mas ele é afetado. E eu acho que não ficou legal. E aí não tem mais como você mudar agora, né? O Vinícius comentou aqui, viu, Marcos? Só pra te dar a palavra. Ele falou que a meia guerra, finalmente os biscoitos sendo dados. Agora eu consigo sentir o que senti nos filmes. Eu também senti isso, Vinícius. Nesse episódio a maquiagem ficou bem aquela do Pazuzu, do Exorcista, bem trash. Pode flodar à vontade. A gente adora teus comentários, né, Marcos? O Vinícius é muito engraçado. Sim. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que na temporada anterior era outro ator, né? Óbvio. Também ele tinha um rosto mais curioso e também a maquiagem que era feita nele, ela passava pra mim mais essa coisa de um elfo degradado, né? É um elfo degradado. O Marcos tá até gastando a língua portuguesa, o Aurélio todo aí. Isso, um elfo que foi pegar sol e passou desodorante com passou filtro solar com o fator errado e deu problema, né? Mas acontece. Legal, mas vamos aos fatos. A gente tá aqui trocando essas ideias, né? Pra ver se o povo vai chegando. Esse episódio aqui, o Doomed to Die, a direção dele é da Charlotte Brandstrom. A Charlotte, a gente tava conversando, né, Marcos? Ela tem uma carreira grande aí, né? Na IMDb, dá pra ver todos os filmes que ela dirigiu, série e tal. E, pô, é um núcleo de guerra que a gente tava elogiando, inclusive, né? Até o Alex do Cine Alerta tava falando. Pô, você vê que é uma guerra visível, né? Porque se tinha uma coisa que Game of Thrones tinha crítica, é que não dava pra enxergar nada. É complicado.
ela... apesar que teve a Batalha dos Bastardos, durou lá, teve grandes batalhas teve, invisíveis na série, né? Mas o lance que eu acho que dessa vez eles pegaram uma direção... Essa mulher, ela tem tipo 30 anos de televisão. Já dirigiu episódios de Shogun, de Outsider, de The Witcher... Além da direção de séries que ela fez na Europa, séries que tinham elementos de ação, enfim, ela é uma pessoa muito experiente. Às vezes eu reclamo aqui que às vezes e até a gente falou isso na primeira temporada, em alguns momentos de cenas de ação, de confronto, como às vezes alguém com um pouco mais de tarimba, de experiência, faz falta na direção. E não é o caso dessa diretora. Ela é uma pessoa muito experiente, muito capaz, e fica isso visível na forma como ela conduziu esse episódio e as cenas de batalha complicadas, difíceis, e que estão muito legais, né? Então, a gente que assiste, às vezes vê making off e tudo mais, a gente vê como a direção faz toda a diferença às vezes. Você pode até imaginar a coisa que for. O ator ali ser, sei lá, o Kung Fu, o cara mais experiência em batalha. Se não tiver uma boa direção e depois uma boa edição, eu não tenho que salve. Não fica legal. Não tenho que salve, né? E nesse caso colocaram alguém bem. Que bom. Porque tem cenas de batalhas épicas em Senhor dos Anéis, que você poderia não colocar para economizar dinheiro, mas essa série não justifica economizar dinheiro. Porque a Amazon, inclusive, faz propaganda de que tá gastando dinheiro com ela. Tem um caminhão, dinheiro. Então, caminhão. Então tem que pôr pelo menos uma batalha ali que seja... Foi uma batalha decente essa batalha aqui, né? A gente vai chegar lá, né? Mas, ó, algumas coisas que aconteceram no episódio, que, claro, já vem sendo construídas de episódios anteriores. Até o teu colega lá, o Juliano Yamada, né, do Mitografias, ele tava lá no Blue Sky falando assim: ih, caramba, eu sei o que acontece com o Celebrimbor, é muito triste, meu Deus, vocês não têm noção, né? Aí eu falei, caraca, mano, o que acontece com o Celebrimbor? Mas assim, esse episódio foi desse ator, né, cara? Assim, sei que tem muita gente boa, né? Mas, cara, esse ator que faz o Celebrimbor, ele é maravilhoso, sabe? Chega a emocionar ver a atuação dele, sabe? Ele chora, é uma coisa linda mesmo, é lindo mesmo o que ele fez, né? Qual que é o nome dele mesmo, Marcos? É o... Charlie Edwards, né? Charlie Edwards, né? Nossa, que entrega. E aquele negócio de você, né, Nilda? É uma coisa mágica isso, né? Você vê o cara tá lá, ele vai na sacada, olha pra lá, ele parece que tá amanhã mais calma, linda, maravilhosa, tomando um cafezinho e tá lá fazendo os 9 anéis, né? Você vê que ele tá ali pegando ali o que ele acha que é Mithril, né? A gente descobre depois que não é, né? O Mithril. E assim... E quando o Sauron, ele até esse momento, você vê que ele tá dominando, depois a gente vai descobrir que ele tá dominando não só o Celebrimbor, mas outras pessoas também, né? E tal. Ele foi construindo esse domínio mental com o tempo que ficou difícil de sair. Mas é muito engraçado, porque a Matrix tem uma falha, né? Isso, é uma falha da Matrix, nem o gato no filme. É uma cena falha de Matrix, eu falei, gente do céu. Mas tudo bem, sabe? Porque funciona. Porque funciona. Às vezes a gente fica falando, tá usando um clichê, tal. Mas funciona maravilhosamente, clichê, porque é o looping, né, Nilda? Mas o clichê funciona. O clichê, ele não existe à toa. O clichê é uma fórmula que se sabe que funciona. O uso dele, como você usa, é que pode fazer a coisa ficar boa ou ruim. Nesse caso, ficou muito bom. Tanto essa coisa da dominação mental dele. Sabe assim, o que eu via ele ali, porque a gente sempre faz ligação política, alguma coisa, né? É esse povo que durante a pandemia abria, não, mas tá tudo bem, sabe assim? Ou o povo que tá olhando a Argentina hoje falando assim, não, mas a Argentina tá com um PIB maravilhoso e metade da população em situação de fome. Sabe, não, assim, aquela tipo, mina, tu lembra aquela mina com perdão do palavrão, que vazou aquele vídeo dela, foda-se a vida, né? E ela fazendo festa durante a pandemia, caralho. Isso, sabe assim, tipo, tem um povo que não quer ver. Aí, se você tem alguém ali que engana, que te ajuda, que só te manda as mensagens que você quer, com as fotos que você quer, que é isso que ele fez ali. Ele só você fica na tua própria bolha, né? Isso vale pra tudo, vale até pra gente que é de esquerda. Se você ficar só na tua bolha o tempo todo, você perde a perspectiva, né, gente? Não, e às vezes você não consegue entender por que as outras pessoas não estão vendo. Porque eu falo que eu tô trabalhando e eu tô fazendo questão de não fazer home office, porque
Na pandemia eu meio que fui obrigada, porque eu sou diabética e o meu trabalho, a primeira coisa que ele falou foi assim, vai todos os diabéticos para casa agora. Foi assim, eu cheguei no trabalho, deu meio-dia, veio a ordem de cima, eu tive que ir para casa. Diabético, sabe assim, foi todo mundo para casa. E a minha família toda preocupadíssima comigo. Gente, eu não conseguia sair do portão pra fora sem ter que dar explicação do que eu tava fazendo. Sabe assim, era uma coisa assim, que me prendeu muito. Então, quando eu comecei a sair, eu comecei a ver outras coisas, você começa a conviver com outras pessoas. Então, eu tô fazendo questão de trabalhar presencialmente. Eu tenho a vantagem de que eu trabalho a 15 minutos a pé da minha casa, gente. Então, eu não tenho que pegar transporte público, aquela coisa toda, né, que facilita a minha vida. E, gente, você vê as coisas, você conversa com as pessoas, você escuta e você fala, gente, as pessoas realmente estão pensando desse jeito. Putz, essas pessoas aqui estão vendo outra coisa que eu não tô vendo. Então, você tem que realmente começar a olhar para fora. Eu falo que eu preciso ir tanto por várias questões e também para ver como as pessoas são, porque senão a gente realmente se isola, né? No meu caso, eu quero fazer o office por isso. No meu trabalho, meu chefe faz todo mundo, e pelo menos 2 vezes por semana, que ele fala, não é nem pela questão do trabalho, é que a gente se isola demais e depois perde a noção da realidade do dia a dia, né? Não tem nada. E o meu tipo de trabalho exige isso, não é como alguns outros que pode ser feito de casa. Mas, gente, eu vou colocar um óculos, mas não é óculos de sol, não, é de grau, viu? É que eu tô tendo problema com muita luz na minha cara. Os olhos, sabe? É a idade, né? É a idade, gente. Gente, desculpa falar isso, mas sabe, você vê a série, você vê que isso tá acontecendo hoje em dia, essa coisa do Sauron fazendo, e não é só aqui, é no mundo todo, sabe assim? O Vinícius até exemplificou, né, o Nilda, botou no chat aqui que tem, hoje o jornal Globo disse no edital que os ataques que mataram 2 brasileiros no Líbano foram bem-vindos. Temos muitos Saurons por aí, todos eles são reais. Aí, ó, boa comparação. Não, detalhe. Eu tava vendo o cara falou assim, esfrega esse edital, o Brasil tem mais de 10 milhões de libaneses morando aqui por causa da guerra da década de 80. É um país que desde o começo do século XX tem muitos sírios e libaneses aqui. Aí você fala, olha, os seus parentes que estão lá estão morrendo e bem feito que eles estão morrendo. Sabe assim? Sim. Porque o Brasil tem muitos libaneses. 25 tem, de março, e os libaneses o pessoal chamava de turco, né? Por engano, chamava errado, chamava de turco. Que pertencia ao Império Turco quando eles vieram pra cá no começo. Então era classificado como turco. Eu achava que o pessoal chamava de turco porque falava, é tudo turco, né? Vai que... É que no passaporte vinha como turco, porque o Império Turco acho que durou até 1920, uma coisa assim, sabe assim, e era enorme ali. E quem que tomou aquele lugar? A Inglaterra, Estados Unidos, e virou pior do que era, mas... Né? Mas você coloca lá, olha, seus parentes estão tudo morrendo, parabéns. E tem gente que não percebe. O pessoal que veio faz menos tempo percebe. Esses mais antigos não estão percebendo que eles estão dando parabéns para matar parentes deles. É complicado. Não, mas vamos voltar para a série. Bora lá, que a gente aqui é todo mundo muito, muito interessado por política, né? Aqui é todo mundo progressista e adora debater política, isso é muito bom. Mas vamos comentar aqui. Essa obra traz esse elemento. Traz. É proposital. Você quer. Tem gente que fala, não tem elemento político. Não tem elemento político que você não quiser ver. Tudo tem elemento político. Se você for como o Celebrimbor. Você tá lá, ó, não tô vendo nada. Tudo, soft power, tudo mesmo. Mas deixa eu só colocar aqui pra vocês, porque o Sauron na série, ele já tá, obviamente, se passando como Anatar e se colocou enquanto um protetor, um responsável por Eregion, né? E ele tá lá, a gente tá vendo que tá tendo ataque já fazem dias, visivelmente fazem dias, tanto que quando o Celebrimbor tem um momento que ele, acho que quebra um pouco aquele looping, né? Ele vê o reflexo dele num lugar antes do Sauron entrar na sala, e ele vê o rosto dele todo machucado, todo ferido, todo, sabe, cheio de fuligem, né? Um rosto de alguém muito cansado, né? Ou seja, o Sauron tá conseguindo fazer um looping ali, porque o Celebrimbor não é burro, né? Ele vai lá e marca na vela, né? E fala assim, peraí, tá tudo igual, tem um rato que fica passando no mesmo trecho da sala, então eu vou marcar na velinha. E você vê que inclusive dá uma pena disso, né, gente? O Celebrimbor agradece, né? O Sauron Anatar fala assim, muito obrigado, se eu não tivesse toda essa paz, eu não ia conseguir fazer os anéis e tal. Então tem toda aquela questão da guerra também, porque o Eidar, ele tá ordenando que os orcs mirem ali os trabucos, né,
nas montanhas na cidade, porque eles precisam causar um deslizamento de pedras para bloquear o rio, né? Que até ia te perguntar, Nilda, né? Essa questão do rio e da água, né? Porque tem uma questão élfica, né? De proteção, essa coisa da água em torno dos espaços, né? A gente lembra aquela cena linda da Arwen, né? Segurando o Frodo, né? Que ela invoca aquela magia, o caramba, né? Não, tem a água é um elemento de coisa, mas ali tem outra coisa, porque no Senhor dos Anéis, quando no filme, eu vou me referir ao filme que fica melhor do pessoal visualizar. Quando eles chegam na frente dos portões de Moria, tem tipo um pântano ali. Aquilo ali, porque essa cidade já era muito perto, eles passaram por ali. Aquele pântano é gerado por essa briga, entendeu? Porque ali era um rio que passava ali no Maravilhoso. E essa guerra, essa batalha vai corrompendo ali. Então o rio deixa de ser um rio para ser um pântano, porque foi represado, porque tem... Ô Nilda, esse pântano é aquele que o Frodo desliza e tem vários cadáveres, né? Que tem aquelas figuras fantasmagóricas, é isso ou não? Não. Porque não chega a ser um pântano, é algo parado. É o que o bicho lá, Gollum. Tem tentáculos, puxa ele. É bem no começo. Sei. Tá, por quê? Porque aquela região daí... Eu não lembro se no filme falam muito sobre isso, porque na versão estendida fala um pouco mais, que ali era uma grande cidade de Eregion, depois que foi destruída, tinha um rio ali que passava e tudo, e depois que Eregion foi destruído, aquilo ali degringolou, né? Degringolou, e que os anões depois foram um tempo, até tentam retomar, mas eles não conseguem, até porque lidar com a natureza não é plantas e coisas, não é a maior habilidade deles, né? Sim, eles até fazem isso, mas não é a habilidade inata deles. Mas ali na frente eles acabam com aquele rio que acaba afetando depois Moria, porque se você tem um rio ali passando, que abastece de água, ajuda provavelmente a mover forjas e tudo mais, de repente esse rio é represado, começa a vir de forma diferente, vira um pântano, muda o curso d'água, né? Então... legal. A gente não tem noção, mas aquilo ali é muito perto. Tanto aquela coisa como a Cidadela dos Anões são muito próximas. A gente estava se perguntando, né, Marcos? Porque vai ter justamente uma cena do Elrond ir encontrar o amigo dele, o Príncipe Durin, né, em Khazad-dûm, né? Que é achei uma cena muito delicada, né? Eu até, é uma provocação, né? O Senhor dos Anéis é uma provocação com pessoas homofóbicas, né? Que não conseguem entender o valor da amizade, a beleza da amizade, porque o Elrond faz um elogio maravilhoso, né, pro Durin, né? Ele fala algo assim, eu não lembro as palavras certinho, né? Mas é tipo, você é a luz do meu dia, você, sei lá, é a geleia do meu pão, algo assim, sabe? Tô brincando, né? Mas ele faz assim, o outro fica assim, você tá aqui me elogiando, né? E você veio aqui pra pedir o quê, né? Então ele tá indo pedir ajuda, né? Acho bonito essa provocação, que muita gente ficava assim, né? Eu lembro quando saiu O Senhor dos Anéis, né? Falava assim, essa história é uma historinha gay, porque olha só, o cara é melhor amigo dele, bababá, e vê só, né? Como quebra essas barreiras e tal, a amizade é uma coisa tão bonita, e o Tolkien escreveu muito bem, né, sobre isso, amizade. É aquela coisa, a gente brinca, no fã-clube a gente até faz umas fanfic de não sei quem ficou com não sei quem, que é namorado de não sei o quê, mas assim, não tem isso na obra, a obra, ela lida com a questão da amizade, né, e assim, os elfos, eles têm aquela coisa, a luz das estrelas iluminou o momento do nosso encontro. Todas as saudações deles são isso, tipo, eu ver você tá alegrando o meu coração. Eles têm todos... É um tipo de cumprimento normal para eles, dizer, meu coração ficou alegre, parece que um raio de sol chegou, e isso não isso é lindo, né? Sabe assim, é só para dizer, olha, nós somos grandes amigos, nós nos vemos... Não, o Durin se derrete, né? Ele fala, nossa, ele já entra sorrindo, fala, nossa, é meu amigo, né? E tal, né? Porque são maneiras de expressar sentimentos, entendeu? É o tipo, tô super contente de você, meu brother, mas não é... Porque ele não vai falar isso, ele vai falar, a luz do sol está iluminando a hora que eu te vi, muito legal. As estrelas brilharam mais porque você está aqui perto, tá?
Que pena que acontece, que a gente vê que acontece no final do episódio. Mas, cara, isso é bem bonito, esse reencontro, né? E você tem ali, nessa amizade, ele fala que ele tá num momento muito problemático e tal, e foi lá justamente para pedir ajuda do Durin, que também tá vivendo uma situação complicada com o rei, né? Que o rei, ele quer, porque quer cavar num local que pode trazer a luz aquele monstro, né? O Balrog, não é isso? O Balrog, ou até a própria destruição de Khazad-dûm também, né? Eles, ao longo da temporada, eles vão citando barulhos estranhos, né, tremores ali e tudo, mas nesse episódio até um dos anões, ele fala especificamente, olha, vai despertar a fera. Na minha cabeça eu não tinha ainda me tocado que eles já tinham plena consciência de que tem alguma fera ali dentro que tá sendo incomodada, né, pela escavação em certos locais, né? Enfim, e tal. Eu nem imaginava que eles possam saber que é um Balrog, inclusive, né? Eu acredito que eles ainda não sabem que é um Balrog. Só que assim, teve o vulcão que explodiu, teve terremoto que caiu. Então, assim, eles sabem que tem coisas ruins acontecendo pela terra que chegou ali. Né? As cantoras lá não estão conseguindo mais cantar e ler o que está acontecendo. Então, eles sabem que tem coisa ruim ali, que toda vez que eles mexem naquele local, uma coisa ruim acontece. O que você pensa? Tem alguma coisa ruim aí? Sabe assim? Um pensamento, não é aquele pensamento natural, toda vez que eu vou aqui, eu me machuco, eu vou continuar ainda. E não, né? Entendi. Mas fazer, né? Que eles falaram, tem um monstro ali. Que monstro que tem? Não sei. A Disa desconfia que tem um monstro, não sabe exatamente qual monstro é. A gente acha que é o Balrog, né? Porque lembra do Gandalf falando assim, os anões escavaram demais, né? E chegaram num ponto onde tem um monstro, né? Perigoso. Então, não é para esse Balrog despertar nessa hora. Tá? Esse Balrog, ele desperta muito depois. Mas, assim, já devia estar tendo sinais ali. E essa questão dele, né? Quem canta tá falando que não é para ir para ali. Sim. A Disa já falou para todo mundo. Tem um bicho feio aqui, é melhor a gente ficar quieto. Tem muita gente já escutando ela. Falando, essa mulher tá certa, porque só tá acontecendo coisa ruim. O nosso rei mudou, o nosso rei está dando mais valor ao dinheiro do que a própria família. Ele tá se enchendo de dinheiro. Eu até fiquei pro Marcos assim, cara, ele tá parecendo o dragão, porque ele tá se enchendo de dinheiro, acumulando. Não gasta, cara, não usa pra nada, não sai dali. Sim. Né? Tá. Não, e ao saber do perigo eminente que tá pairando, né, no cerco lá de Eregion, o que ele pensa é, não, vamos tentar lucrar com isso, né? Vamos retomar a escavação da mina para poder depois extorquir o que a gente puder dos caras, porque eles precisam da nossa ajuda, né? E é um pensamento horrível, né? E ganancioso, e que eu acho que o povo ali de Khazad-dûm não tá acostumado a ver o rei deles ter esse tipo de mesquinharia, né? Até aqueles caras mesmo, né, que são pessoas que o rei tá mandando escavar, quando o Durin e a Disa, eles confrontam, né, falam, vocês não vão passar. Eles abaixam os machados, né, e falam assim, não, nós estamos do seu lado, né, isso aí até antes da cena do Elrond. E tem um amigo seu aí, tem uma pessoa querendo falar com você. Então, na verdade, o rei já não tá mesmo agradando, né, tanto que o Durin fala pro Elrond, eu vou ser obrigado a tomar posse do reino do meu pai, né. Não, só mentindo. Tudo bem. Marcos, deixa eu te perguntar aqui. Sobre essa questão aqui, por exemplo, porque o negócio é da mineração do Mithril, né? E a gente tava na enganação aqui, pensando que o Anatar tinha ido em Khazad-dûm, tinha pego o Mithril, até eu achei que sim, tinha pego e tinha entregado lá pro Celebrimbor, né? E era o sangue, gente. Isso, sangue. Ele fala, né, pro Celebrimbor, não, pode deixar que eu vou lá conversar com eles, vou buscar mais Mithril, viu? Garanto aí a entrega do produto aí no prazo, fica sossegado, vai trabalhando. Breaking Bad. A gente, no início da temporada, viu, né, que ele também é formado por aquela gosma preta lá, nojenta, né?
E é, de certa maneira, também é o sangue, a matéria da qual ele é feito também, e ele faz um corte, e ele, na verdade, tá botando aquela gosma preta, Venom... É meio Venom, né? O pessoal falou que é meio nojento. Eu vou dizer que eu gostei dessa solução. Por quê? Porque os anéis dos homens, apesar dos homens serem tradicionalmente ditos que são mais fracos, eu acho que o fato de ser o sangue dele, ter mais sangue dele do que Mithril nesses anéis, vai justificar o fato deles virarem espectros, porque eles viraram espectros. Nossa, sim. Né? E o dos anões, os anões, eles não ficam imortais usando aquele anel. Assim, tipo, eles podem até ter uma vida um pouquinho mais longa, mas eles vão passando pro filho, alguma coisa assim. Agora, pros humanos, não, eles não morrem mais, eles vão virando aquele espectro que nunca morre. E o teu sangue do Sauron ali, eu acho que ajudou a justificar uma coisa que não tem na obra dizendo que tem o sangue dele, mas tá dizendo que tem a mão dele, que foi usada as coisas dele. Eu achei uma solução boa. Só voltando lá pra questão, não, desculpa, gente, que bateu aqui o horário de eu tomar o remédio. Claro, pode falar. Tá. Eu achei interessante que a hora que os amigos, os outros anões começam a ficar mais bravos com o rei, foi quando ele colocou o dinheiro na frente da família. E assim, os anões, eles são muito ligados a dinheiro, tem assim, a bens preciosos, ao trabalho deles, mas está desde o começo a gente falando que esse é o núcleo mais família que tem. Na hora que ele fala, pode ir lá e atacar meu filho e minha nora... Peraí. Um pouquinho, né, rei? Sua nora tá lá, seu filho tá lá. Pode ir lá atacar, prender, matar... Aí também tem limite, né? Sabe? Eu acho que aí que sabe quando o pessoal fala, eu tava achando meio errado, mas ainda e aí, porque tava entrando dinheiro aqui, tava sendo bom, de repente, pera, começar a matar parente também já passou do limite, né? Eu achei interessante isso, porque você vê o ponto de virada do príncipe conseguir chamar o restante do povo para ele, né? Mas fora isso, a questão é engraçado, porque o Celebrimbor, ele descobre, vê que é aquilo, mas ele não deixa de terminar os anéis. Repararam isso? Ele não deixa de terminar o anel, ele sabe que tem problema ali, mas ele termina a obra dele. E outra, é aquela coisa que você estava falando dele ver no espelho, a partir do momento que ele realmente entende que o que está acontecendo, que é o Sauron ali e tudo mais, a maquiagem dele já muda pra ele todo sujo, molambento, automaticamente. Eu gostei desse jogo que fizeram, que ele aparecia todo limpo, bonito, tal. De Gostei repente, também, cara. A hora que cai a Matrix, tá ele lá molambento, e sofrido, né, cara? Como se, além de tudo, o cara tava mantendo ele numa armadilha mental que nem dor ele sentia. Quando ele confronta o Anatar Sauron, né, e tal, ele fala, pô, você não é um dos Valar. Um dos Valar não faria isso comigo. O que você fez comigo? Porque ele repara que no martelo tá faltando pedras, né? Aí depois ele olha de novo e vê que... Como assim? Eu acabei de ver que tava faltando, né? Eles estavam usando aqueles arietes, né? Os trabucos lá, os arietes. Algum projétil lançado por aqueles arietes podia ter atingido a torre e ele ter sido despedaçado. O local de trabalho dele estava todo arrebentado, cara. Não sei nem como ele estava conseguindo circular lá. Mas eu acho que, de certa maneira, o Sauron estando lá, ele não iria permitir que a torre fosse destruída, que um ariete acertasse e matasse o Celebrimbor e destruísse tudo. Ele estava ali meio manipulando isso também. Mas danos menores, ele estava permitindo que acontecesse, até porque ele vai descartar todo mundo depois, né? Que ele tiver o que ele quer, né? Ele não tem intenção de manter. É muito triste. Cidade. Esse episódio é um episódio também triste, né? Por diversos motivos. Você vê a destruição da pessoa, da mente de uma pessoa, né? De uma região, de um modo de vida, né? E tal. A gente estava fazendo link aqui, óbvio, né? Impossível não fazer link com guerras e tal, Israel, Palestina. Você destrói tudo, o modo de vida da pessoa, com o mesmo discurso do Netanyahu, né, gente? Nós queremos a paz. Eu tô matando todo mundo porque eu quero a paz. Ele não fala, Nilda? O Sauron fala assim, é porque eu quero a paz total. A paz total, destruindo tudo, né? Matando tudo que ele puder, né? Então, afinal, os orcs estão atacando ali com o Eidar devido à presença dele ali, né? Então, E ele, se vê que ele vai tentando sair da ilusão, mas, por exemplo, essa parte que ele fala lá do martelo, de Fëanor e tudo mais,
ele tá tão imerso ali que ele não tá fazendo a manutenção do equipamento dele. Ele é um ferreiro de muita qualidade. Quem é artesão faz a manutenção dos próprios equipamentos. E ele tá mexendo tanto na cabeça dele que os equipamentos dele não tá tendo manutenção. Então, de repente, ele vê que os enfeites, que o equipamento tá ruim. Deixa eu chamar a galera do chat aqui. Gente, se vocês quiserem comentar, comentem, viu? Eu adoro ver o chat andando e correndo que vocês estão comentando. Que tem no martelo, elas têm alguma função além de ser um adorno, né? É do Feanor, né? O martelo que ele usa de ferreiro, né? Não sei dizer se tem algo. Foi o mestre dele, é considerado o melhor ferreiro, que fez a Silmarils, que foi 3 pedras que geraram a primeira guerra entre os elfos. Uhum. Né? Então, pode ter o fato de ter aquelas pedras, e o fato dele manter aquele martelo bem em manutenção, pode ter alguma coisa do poder do Feanor ali. Ou é aquela simbologia de que, sabe, eu tô usando a coisa do meu mestre, então eu mantenho bem. E se aquela coisa começa a degringolar, a quebrar, será que o meu serviço tá bom? Não, ele iria perceber, né? Afinal, aquela ferramenta é muito importante para ele, né? É quase que como se ele fosse um cetro, né? Uma coisa que reconhecesse o valor dele, né? E ele é alguém que ele acabou em queda, acabou caído devido ao orgulho, né? Se fosse o pecado que ele fosse assumir, seria o orgulho, né? Será que também o fato dele de ter sangue, né? Do sangue e, digamos assim, matéria, né, do Sauron, né, na liga que ele tá usando, também não tá degringolando os instrumentos por causa disso? Sobretudo o martelo, né? Pode ser. O Vitor fala aqui, o Vitor Tales, bem-vindo, Vitor. Ele fala assim, Feanor era avô dele, ele herdou o martelo. Sim, acho que a Nilda já comentou, né? E tal, né? Eu não lembrava o grau de parentesco. Eu lembrava que ele era parente. Eu falei, mas não, ele não é filho, mas ele é sobrinho ou sabe, o neto? Porque o Feanor tinha um monte de filho. É o único elfo que tem um monte, que é dito que teve um monte de filho. Ele teve um monte de filho. Nossa, mas a atuação dele, do ator, quando ele começa a chorar, quando ele vê o que aconteceu, ele atira o martelo, ele sai na sacada e vê toda a região. A região, tanto que, olha, a cena tão bem feita, né, gente? Vamos elogiar quando é pra elogiar. A cena é bem feita que ele tá de costas, né, chorando, né? Aí quando ele se vira, tá com aquele rosto todo destroçado, ferido, pálido, né? Sabe, ele vira e fala assim, eu sei quem é você, né? Você é ele, né? Então ele sacou, né? Ele falou, você é ele, né? Sim. Eu gostei demais da atuação do Charlie Edwards, mas dessa vez, apesar de eu estar gostando do trabalho do Charlie Vickers, que faz o Sauron, eu não sei... Quando a gente vê o Charlie Edwards entregando tanto, tudo bem, a direção quis fazer esse contraste entre o desespero do Celebrimbor, né? E a frieza do Sauron. Mas nos momentos em que ele exige os anéis, em que ele demonstra esse outro lado dele, autoritário, eu achei que faltou um tantinho pro ator, o Charlie Vickers, passar essa transição de alguém que na verdade é extremamente maligno, autoritário, para alguém que tá fingindo. Eu achei que a mim não convenceu completamente, tanto quanto me convenceu a atuação do ator do Celebrimbor, que esse me convenceu 100%, né? Mas é que eu falei pro Marcos, né? Um cara mais velho, tarimbado, né? O Charlie Vickers que faz o Sauron, ele é um bom ator, mas ele... Às vezes é direção de atores isso, gente. Porque você consegue aparecer impassível, né? Eu gosto de sempre falar do Christopher Lee, por exemplo, né? Você consegue ter essa máscara de impassividade e ter ação na feição. Então é uma questão de direção de atores, às vezes, né? Acontece. Mas assim, independente disso, por exemplo, na atuação dos dois ali, você não vê tanto isso. Mas você tem o restante da história ali acontecendo, que, por exemplo, ele vai toda hora falando assim, o Celebrimbor tá doido. Ele fala isso pro pessoal, e aí ele assume a direção. E ele vira o salvador do povo, porque ele tá comandando. Ele é porque muito cara o Celebrimbor
que só quer saber de fazer anel, não, tá doido, deixa ele lá porque ele tá... E ele convence o povo de que o Celebrimbor tá doido. Ele faz um baita de um gaslight. Ele tá enganando o povo todo, enganando a Elfa, né? Vamos lembrar que aquela lá que é uma das assistentes do Celebrimbor, né? Ela fica também ali iludida, né? O Vinícius Barbosa falou que na ONU o Netanyahu mostrou um mapa do Oriente Médio com vários territórios pintados em preto, escrito The Curse, entre aspas, aqui aplausos, né? O Rafael Cabral falou que o M vem. Tomara que venha, Rafael, porque eu acho que esse ator, ele entregou tanto pra gente, né? Tanta emoção. Foi muito bonito o que ele fez aqui, sendo que ele ia embora. Sim, eu acho até uma coisa interessante. Esse episódio especificamente, o anterior um pouco também, mas eu acho que pela primeira vez nessa série, eu senti que ela entregou drama, mas drama no sentido mais... Drama e guerra. Específico da coisa. A batalha, mas porque você tem o que está acontecendo do outro lado da muralha, né? Que protege Eregion, que é a batalha, uma grande batalha que tem muitos momentos também dramáticos, sangrentos, e lá dentro você tem drama, mas drama realmente, onde há um verdadeiro senso de perigo, de urgência, de perdas muito, muito pesadas. O Sauron vai usar a morte da Myrddania. Isso, sendo que é ele que faz um gesto, né? Ele tem um poder, né? Psiônico lá ele joga ela, mas parece que é o Celebrimbor, né, que fez essa ação sem querer. Pra quem tá vendo, parece que o Celebrimbor, num gesto, derrubou ela e levou ela pra morte, mas o Celebrimbor sabe que foi o Sauron que derrubou ela, e ele fala, tá vendo? O mesmo jeito que eu fiz com ela, eu vou fazer com todo mundo se você não terminar os anéis. E é uma situação muito angustiante que é criada, né? Porque ninguém mais acredita nele. Ele tá doido e ainda matou a moça. Ele tá doido é muito mesmo, triste, né? Gaslight o nome disso, né? Bem que você lembrou, né? E a expressão dela, quando ela percebe que vai morrer, né? Que ela tá ali à mercê do orc que tá com o machado, né? É terrível. Terrível. Então, deixa eu ver aqui, eu tô seguindo um roteirinho aqui que a gente tem, né? Então tem o confronto aqui, tem a morte da Myrddania, né? Enquanto isso a guerra tá rolando. Aí uma coisa que eu achei interessante, porque, claro, a guerra vai se desenrolando, você vê que eles estão tentando desesperadamente derrubar, né? Os muros para poder invadir. E vai chegar a carga que é uma cena fantástica, né, gente? É muito bonita mesmo a cena dos elfos, né? Vai tocar a trombeta e tal, e aí vem o cavalo assim, levanta, dá aquele levantada e tal, e vem aquela carga, né, é lindíssima, uma cena maravilhosa. Cavalos brancos, todos com a luz, trazendo atrás um cenário verde que parece, assim... muito Senhor dos Anéis, né? Você lembra do Gandalf descendo a colina, né? E tal, é muito bonito. E tal. Eu gostei muito da cena. Aí tem gente que não gostou, foram mistas as reações das pessoas. Algumas pessoas acharam estranho que eles estão indo a toda, né, com os cavalos, que você tá em guerra, para quem acompanha esses filmes de guerra, Coração Valente, Guerra dos Tronos, você vê que o pessoal a cavalo é de meter medo, né, porque treme a terra, e eles param do nada, né, mas eu até pensei assim, tem gente que fala assim, mas não é possível eles pararem porque aparece a Galadriel presa, né. Os orcs mostram ela. Mas eles são elfos, né? Então eles têm uma super visão, talvez, e tal. Então eles conseguem fazer essa... E o comandante parou, né? O comandante parou, que é o Elrond. Aí a cavalaria para, né? E realmente, se não fossem seres com sentidos, né, ampliados, como a gente imagina que eles são, realmente ia ter cavalo batendo em cavalo, ia ter cara caindo, ia ser uma... Mas o rei, né? O rei aparece lutando os cavalos também não são criaturas, não são cavalos exatamente como os que tem no nosso mundo. Também a gente não pode esquecer disso. Eles também têm um outro tipo de inteligência, né? Os cavalos que os elfos usam, né? Tudo dos elfos tem um diferencial, cara. Vamos lembrar que quando a sociedade, eles param, né, e tal, eles pegam lembas, entendeu? Tudo bem que os hobbits vão comer
várias, né? Eu já comi 7, né, e tal. Mas tem um negócio que não solta, aquele broche, não solta, né? Porque é feito pelos elfos, né, e tal. Então... Agora é meio triste ver que o quanto, né, nessa temporada a Galadriel só foi instrumento das coisas darem muito errado. Eu né? também achei. Vou deixar pra fazer essa análise depois do último episódio, mas eu achei que ela tá muito obliterada. Não vou falar obliterada, mas tá muito, sabe, escondida na trama, como se fosse uma... Eu tava lendo esses dias, né, relembrando o marido dela, né, que é o Celeborn e tal, e ele é conhecido pela grande sabedoria e tal. Eu falei, gente, será que a sabedoria da Galadriel veio dele? E porque ele tá longe, ele levou embora a sabedoria dela? Porque não é possível. Assim, ela ainda não é a grande sábia, ela ainda tá crescendo. Mas assim, nossa, mas gente do céu, tá muito triste ali a situação dela. Ela não consegue esconder um cabelo. Ela não consegue prender o cabelo com uma trança ali. É difícil, né? Só a impressão que parece que a personagem está sendo sabotada, gente, porque é isso que tem gente que não aceita. Ela fala, cara, essa não é a Galadriel. Mas, cara, não é a Galadriel do Senhor dos Anéis ainda, né? Agora que eu acho que ela está sendo sabotada, a personagem parece estar, né? Não, mas é porque é o que a Nilda falou. Ela não é ainda a grande sábia que ela vai se tornar, mas ela também não... Como ela também tem 700 anos de idade aí, não é isso? Ela também não precisa ser uma completa idiota. Porque a informação que ela dá de graça pro Eidar no episódio anterior, olha a desgraça que isso vai gerar, né, nesse episódio. O anel, a parada do anel, né? A informação que ela dá de mão beijada, assim, pra ele, de bandeja pra ele, né? Eu acho que ela tem até mais que 700 anos, viu? Mas tudo bem. Ela é idosinha, né? O Rafael falou que a influência do Sauron até deixou os guerreiros élficos desnorteados. Eu acredito nisso também, né? Acaba incapacitando, né? O Vitor fala assim que até a comida e a corda e a capa élfica, sim, os anões, né? Os hobbits, eles... Anões. Os hobbits, eles se escondem, né? E tal, embaixo parece uma pedra, né? E tal, né? Aí o Vinícius fala, Galadriel virou a donzela em perigo da temporada. Concordo. E ele diz também aqui, ó, não gostaria de saber se essa mudança tem algo a ver com as reclamações da primeira temporada. Me parece que ela desceu de nível no RPG. Gente, será que a personagem sofreu hate? Os caras reescreveram a personagem pra esconder ela da série? Isso é bizarro. Teve gente falando que ela tava muito guerreira. Meu Deus. A Galadriel, ela é sábia, ela não é guerreira. E assim, quem falava isso não conhece nada da obra. Porque, assim, por exemplo, no Hobbit mesmo, os filmes, você pode estar assistindo, não. É ela que vai pra frente pra guerrear, não é o marido dela, não. Que sumiram com o marido dela na série, né? Desapareceram com o marido. Então, mas assim, ele guerreia também, ele é coisa, mas ela é guerreira também. Quando tá nos filmes, tanto ela quanto o Elrond estão mais como sábios, cuidadores, mantenedores. Mas o Elrond luta, ela também luta, e todos eles, sabe assim, não são pessoas... Pô, ela fez umas travessias horrorosas no gelo, umas coisas, sabe aí, ela não saiu do nada, entendeu? Ela sobreviveu a parte da Terra-média afundar. Sim. O Vitor até comentou aqui, falou que ela tem milhares de anos e falou que essa Galadriel da série, ela é tida como responsável pela morte do Celebrimbor e a queda de Eregion por não ter contado sobre Halbrand. E é isso, ela realmente assume, ela fala, a culpa é minha, né, e tal, a culpa é minha. Mas, cara, por que fizeram isso com a personagem, né, entendeu? Então, é como se ela fosse culpada de várias coisas. Agora, por exemplo, a carga do exército élfico tem que parar porque ela está presa numa jaula, né, porra? Cara, é foda. Pra depois ter uma cena de beijo. Quando eles vão confabular. Essa cena de beijo todo mundo achou engraçado, né? Porque vai ser sogra dele, né? Do Elrond. Não, eu achei. Eles estavam. Até estava conversando com a Angélica. Eles estavam espalhados pelo campo ali, fazendo o cerco. Embora a cavalaria do Elrond esteja em muito menor número, não fosse aquela. No momento em que ele tem que parar, né? E confabular com o Eidar, deu todo o tempo do que os caras precisavam para se reorganizar, para organizar o exército dos orcs, para aí sim ele fazer frente para a cavalaria e fazer valer o número superior dele. Então, esse negócio dela estar presa lá, isso foi um desastre em todos os sentidos, né? Não fosse por isso, talvez a cavalaria conseguisse entrar no meio dos caras, abrindo caminho e fazendo um estrago, né?
enorme, mesmo tendo tão de menor Eu fiquei número. muito né? na dúvida se precisava dessa cena de beijo, né? E não por ser pudica nem nada, porque parece um prato idiota, né? Sei lá, né? Podia ser um abraço, né? E sei é lá. engraçado a cara que ela faz pra ele, depois que ele dá aquele beijo nela, né? Quando ele se afasta, ela faz uma cara assim meio... né? Meu, O que você tá fazendo aí, né? Depois Tirou a gente casquinha descobre mesmo que numa hora dessa. depois descobre que ele tá passando alguma coisinha ali pra ela conseguir escapar, né? O broche lá, o negócio lá, brochezinho, tá. sim. Tá, mas é bem estranho, porque eles não têm esse relacionamento mesmo, né? Eles não têm, não é só porque vai casar, que realmente não tem, eles nunca tiveram esse tipo de relacionamento, nunca teve nem... Totalmente amigos, nada né? sobre isso. Amigos, tá? Aliados num monte de coisa. Aliás, não é outra coisa, porque quando ele vai lá conversar com o Eider e tal, aí o Eider fala, você é tão belo quanto a sua ascendente, né? A Melian, que era uma maia que casou com um elfo. Ela era realmente descrita como linda, maravilhosa e tudo mais. E a Elrond não é exatamente... O ator da Elrond não é exatamente o cara mais bonito. A gente também ficou brincando com isso, né? Mas eu falei, nossa, como é que a gente é? Falei pro Marcos assim, ela falou assim, nossa, sua mãe era maravilhosa, você dá a linhagem das pessoas lindas, né? Eu imaginei imediatamente a mãe dele com a cara do Matheus Natchergali. Não sei porquê, mas foi o que aconteceu. Né? Não, no caso ele mete, se eu não me engano, é a bisavó dele, mas que era uma maia, ela era na mesma categoria de ser do Gandalf. Que legal. Ele não descende, ele descende de humanos e meio-elfos, mas além disso também tem seres desse poder que também primeiramente teve esse casamento, essa maia, né, que com um elfo. Depois disso, a filha deles casou com um humano. Então assim, ele é uma mistura de raça. Ele é uma mistura total de raça ali. Teve mais umas coisas ali no meio, porque eu acho que ele não é exatamente neto, eu acho que ele é bisneto. Tô tentando lembrar agora toda a árvore genealógica. Desculpa, gente. Eu tô muito gripada e eu não tô com isso aqui, mas a Nilda tá gripada, gente. Ela já tá aqui fazendo o maior esforço, né, pra colaborar com o nosso programa. Não, porque eu queria falar, eu queria gravar, porque esse episódio foi realmente muito bom. E a hora que eu escutei aquilo, eu olhei pra cara, gente, tá todo mundo falando que esse elfo é feio. Aí chega o outro e falei, isso é uma ironia, eles estão fazendo uma piada interna. Não é possível. Coitado, né, do ator, né? A mais bela das mulheres, não sei das quantas, não sei das quantas. Filho dos povos belos, eu falei, oi? Isso é uma piada. E agora os bichos aqui em casa começaram tudo a fazer sinfonia, viu? O Robert Aramayo, ele é um bom ator, né? Mas não sei, até é engraçado porque nessa série os elfos eles têm uma grande diversidade, além da diversidade de cor da pele, de etnia também, né? Tem são pessoas, assim, digamos assim, mais e menos dentro de um certo padrão de beleza, enfim. Diferente eu gostei dessa pluralidade, né? Porque tem uma coisa que tinha nos filmes do Peter Jackson, era muita gente branca, né, e tal, né? Legal eles terem colocado. Ele usava modelos. Tem asiática e tal. Ele usava modelos para representar os elfos. Mas visualmente não deixava de ser uma coisa interessante, porque quando você via aquele monte de gente... aquele monte de modelos fazendo os elfos e tudo mais, você logo identificava uma raça ali, falava, é uma raça que tipo que todo mundo é bonitão e alto, etc, né? Enquanto que tem a outra lá que todo mundo é assim, assado. Bom, né? Em termos de fantasia, acaba funcionando também, né? E eu vou falar, eu não acho o Aramayo feio, tá? Eu não acho ele feio, só que ele não é o padrão. Eu tava falando isso porque esse dia eu tava vendo sobre, acho que aquela série Heartstopper, o pessoal reclamando que um dos protagonistas, ele não é bonitão. Gente, todo mundo reclama que só coloca gente padrão. Quando coloca alguém que não é padrão, vocês reclamam que a pessoa não é padrão, sabe? O Vinícius falou assim, mas vamos combinar que a métrica de beleza élfica nessa temporada tá difícil. O mais bonito é o elfo arqueiro. Não, tudo bem, né? Vamos falar dos caras. As minas, tem muita mina bonita, obviamente, né? A cachorra tá fazendo maior baderna aqui. Mas assim, eu acho até que, por exemplo... Tem outros personagens que também, claro, o Arondir é maravilhoso, como o Vinícius falou aqui, né? A gente tem comentado muito sobre o Arondir, né? E tal. Ele é outro personagem, o Arondir, que ele tá perdido no rolê, né? Aproveitando que a gente tá falando dele, eu achei... Ele tinha
uma série de motivações na temporada anterior. E ele parecia um personagem também que, no núcleo onde ele estava, ele movia um pouco as coisas que iam acontecer. Ele tinha uma... Agora, a atriz que fazia o interesse romântico dele saiu da série. Eles mostram o enterro dela, não mostram a morte dela. É complicado um pouco isso, porque a morte dela virou a motivação agora do personagem nessa temporada. Tá cheio de ódio. E é uma motivação que tornou esse personagem totalmente plano. Ele tinha muito mais nuances e outros propósitos. E até a maneira como ele tá sendo utilizado, ele virou mais um personagem meio perdido no rolê. E, né, a gente não sabe nem se ele sobrevive, né? Agora, depois desse. Mas eu achei meio... Gente, vou lá ver se a cachorra fica quietinha, senão vai ficar... Já assim. volto. Eu achei interessante. Assim, como eu tinha falado no episódio, ele e o restante do pessoal que era do núcleo dele tá meio que em stand-by. Eles estão ali, mas eles não estão mexendo. Aí tá... Eu achei assim, ele apareceu lá pra salvar a Galadriel. Oi, mas da onde que... Sabe... Eu não tinha conseguido entender que ele estava indo rumo àquela região. O que também vai ser um pouco interessante, porque começa a unir os núcleos, porque os núcleos estão muito espalhados. Sim, então sim. Ali começa a unir os núcleos. Você acha que vai unir os anões? A gente acaba descobrindo depois que parece que não vai unir, tá? Mas alguns núcleos de elfos começam a unir. Beleza, elfos, humanos, ali, aquela coisa. Algumas informações que estavam perdidas começam a chegar. Né? Então, provavelmente, para a próxima temporada, isso vai explicar muita coisa. Mas, realmente, ficou ali muito perdido. Aí, de repente, cheguei aqui para salvar a Galadriel porque ela não sabe prender o cabelo. Sim. E ele quer, né, a vingança dele contra o Adar, mas eu tava até falando pra Angélica, não sei se é uma impressão minha, mas assim, o Adar é muita areia pro caminhão dele, né? Ele não parece nem ser tão forte, nem de longe tão inteligente quanto o Adar é. Então você fica pensando assim, ele não tem como ele querer vencer o Adar, né? É meio que ele pode até nos surpreender em algum momento, né? Mas parece ser um oponente assim, um tanto quanto enfim. Mas ele tá fazendo aquilo que tem bem no finalzinho do episódio, que o Aider fala que ele tá atacando com raiva. Ele tá querendo atacar exatamente. com raiva. E não vai dar nada, porque exato. Ali ele só vence se for com inteligência. Com raiva você não vai vencer o Aider. Nem o Aider, nem o Sauron, nem nada. Quem tá usando inteligência com o Aider é o Sauron. Tanto que, assim, no momento, logo lá no começo, quando ele vê que o Aider começa a bombardear a montanha pra conseguir, o Sauron percebe, epa, esse cara aí é poderoso, eu não vou conseguir vencer ele tão fácil assim. Né? Ele já infligiu dor ao Sauron 2 vezes, né? Inclusive. Então, ele sabe que o Aider não é uma pessoa fácil. E o Aider tenta manipular o Elrond e o pessoal lá. Por quê? Porque os elfos, eles têm que passar pelo Aider pra ir lá salvar a cidade que tem o Sauron lá dentro. Tipo assim, é uma batalha meio que perdida deles. Se você pensar bem, é uma batalha que tá todo mundo meio que espalhado, ninguém chegou a um acordo pleno. O rei aparece lá no final, bem no final o rei aparece, mas ninguém nem sabia que o rei estava sabendo. É claro, como ele é rei, ele tinha que estar sabendo, mas não teve um diálogo falando, alguém foi lá avisar o rei. Mas tem toda a lógica quando ele fala, gente, eu sou o rei daqui, vocês acham que eu não estou sabendo de nada, né? O que está acontecendo? Mas eles têm que passar por uma coisa muito grande para chegar lá, salvar a cidade, quem tá mandando é o Sauron. Aí você, puta que pariu, sabe? Assim, não tem... Já tá... O próprio Eidar fala, né? O Sauron tá lá e os elfos que estão lá naquela cidade já estão perdidos, porque ou vão ser mortos pela gente ou vão ser dominados por ele. Então... E ele meio que dá a entender assim pro Elrond, será que vocês ganharem para você essa batalha aqui que vocês estão querendo ganhar, para vocês é melhor? Será? Vocês podem estar dando a vitória pro pior inimigo, pior do que eu, né? Isso é verdade. As falas do Aider são muito coerentes. Não tô dizendo que assim, que ele é do... Não. Mas os argumentos dele são argumentos coerentes. Tipo, vocês estão se aliando ao Sauron. Né? Esse monte de coisa. Eu tava até falando pra Angélica, o próprio Aider eu enxergo talvez mais o Sauron, ele é um vilão vilanesco que faz coisas vilaniosas e vilanias, né? E tal. O Adar eu vejo ele mais como um antagonista, porque ele meio que não tem escolha, né? Os dois lados de uma guerra no qual ele
para ele é uma questão de sobrevivência, enquanto que o Sauron, ele não precisa necessariamente dominar, ele poderia escolher vários outros caminhos para a existência dele, ele faz porque ele é um, né? É um psicopata, né? Mas é assim, é o cara que ele acha que as pessoas têm que fazer o que ele acha o certo, né? A maior parte dos ditadores e tal, as pessoas acham, não, eu tô fazendo o correto, né, e tal. Nem que eu tenha que obliterar e obrigar todo mundo a se ajoelhar. Não, o Sauron fala uma hora pro Celebrimbor que ele é diferente do Morgoth, né, que seria o mentor dele, outra coisa, porque ele quer melhorar as coisas enquanto o Morgoth quer destruir. Sendo que o Morgoth também falava a mesma coisa. A briga do Morgoth com os outros, Valar, e com o próprio Eru, que é o Deus único, é que ele quer que a Terra-média seja como ele gostaria que fosse. Uhum. E não como o Eru havia planejado, como os outros estavam fazendo. Porque ele achava que a ideia dele era melhor que a dos outros. Então, assim, tem isso, porque nenhum ditador acha que tá fazendo coisa errada. Ele acha que ele tá fazendo melhor para aquele país. É até aquele ditado, né? A pessoa que é má, vilão, não acha que tá fazendo coisa ruim, né? Normalmente acha até que tá fazendo uma coisa boa, né? Nossa, uma coisa ótima, só que não. São figuras satânicas, né? O Sauron, certamente, porque você tem essa coisa do criador, né? O Deus único vai criar o universo, e aí você tem os demiurgos que vão ajudar e participar dessa criação, e movidos por soberba e etc., resolvem sabotar de alguma maneira essa criação para aumentar, para ter poder para si, e é uma figura, né, satânica, claramente, né? Até a questão de usar mentira, de usar o engano, né, a ilusão, e pegar as pessoas pelos defeitos delas, pelos pecados delas, o maior deles a vaidade, né? Verdade. Deixa eu dar o feedback do chat aqui rapidinho. O Vinícius está comentando, né? Falou que o Arondir tá igual a Brienne do Game of Thrones, meio perdido na história. Apareceu do nada em todas as ocasiões. Pensei que ele ia passar mais tempo com os humanos. Eu até brinquei com o Marcos, né? Porque ele parece que depois que a Jane, porque tinha aquela dupla, Jane e Erondir, né? Falei assim, depois que a Jane faleceu, o Erondir não tá mais, né? Querendo saber de nada. Mas eu concordo contigo. Rafael fala aqui que concorda contigo, Marcos, que ele se tornou apenas mais um elfo. E o Vinícius fala também que os elfos não tinham nenhum batedor para identificar que o exército se aproximando da cidade. Com aquelas torres enormes e a supervisão além do alcance dos elfos. Nossa, eu achei tudo muito desorganizado em Eregion, gente. Parece que não tinha um capitão, assim, comandante. Ou como não, a gente pode jogar tudo na influência do Sauron, de repente, mas eu achei bem estranho também. Tipo aquela Mirdânia mesmo. Se ela é uma assistente do grande construtor ali, que é o Celebrimbor, ela não tinha que ficar ali ao lado dos caras tomando decisões, era para estar em outra fronte, em outro local, né? Então é estranho isso daqui também, desenvolvimento. Mas no episódio passado, eu lembro que eles mandaram um pessoal de batedor e só voltou um com escrito lá onde ele está, e o Sauron mandou esconder esse corpo para ninguém ver. Sim. O retorno. Então, para a maior parte das pessoas ali, os batedores não voltaram. Olha só. Não voltou nenhum batedor, não voltou nenhuma mensagem, não voltou nada. E o Sauron entendeu totalmente aquela mensagem. A Mirdânia nem ninguém entendeu, mas ele entendeu. Assim, o significado tipo, estamos indo atrás de você. É claro, obviamente, sim. Para continuar aqui, porque a gente já chegou a 1 hora, é rapidinho, a gente vai conversando, né? Tem aqui 2 cenas que eu acho interessantes comentar antes da gente ir para a cena final. Tem essa questão da Galadriel, que até a Nilda estava comentando, que a mulher sequer sabe esconder os cabelos, né? Ela consegue fugir no meio da noite. A gente tem uma cena... Que falta faz uma xuxinha, né? Ela é verdade. Tem uma cena que eu achei interessante, que quase passa despercebida, né? Mas você vê que tem uma cena dos orcs, né? Enlutados e tal, enterrando os mortos, queimando os mortos. Ela para observar até que é encontrada pelo Arondir e os dois acabam se esgueirando para Eregion, né? É claro que o Celebrimbor tá naquele drama, né? O episódio, ele tá com os anéis, ele tenta queimar os anéis, não consegue. Ele tenta fugir, mas é capturado pelos soldados. E até o momento que eu acho que também é um momento emocionante, onde a Galadriel fala para eles, fala assim, o que vocês estão fazendo? Esse é o senhor de Eregion. Que eles começam a dar a entender que o Anatar é o senhor. Ele fala, não, larga ele, ele é o senhor de Eregion, né? E tal. E ele conta para ela que ele
cedeu, né? Que ele foi totalmente dominado, ele desesperado, ele dá os anéis para ela e pede para ela fugir, né? Ir embora, né? A gente sabe o que vai acontecer, porque afinal de contas a gente assistiu o Senhor dos Anéis, né? A gente sabe que os anéis vão ser entregues aos humanos, né? De qualquer maneira. A gente precisa saber como é que acontece do ponto A ao ponto B, né? Como a gente sempre brinca, né? Mas essas cenas todas são bem interessantes, porque são muito emocionantes, né? O Celebrimbor é um personagem franca decadência, né? Não, e assim, porque ele vai fugindo, descendo aquela escada, ele meio que cai e cai no chão, né? Ele cai ali. Corta o dedo, né? Tem uma cena, jogos mortais do caramba no episódio. Não, aí o que o pessoal olha pra ele, porque eles vão... Nossa, ele tá tão desnorteado que ele tentou se matar aqui, que ele tá, sabe? Porque quem tá... Esse velho tolo, né? Chamou ele de velho tolo. Tipo, ele realmente está doido, porque ele tá aqui, quase se morreu sozinho, não consegue descer mais uma escada, sabe? Quem tá vendo aquilo? O Sauron ali enchendo as paciências, dizendo que o cara tá gagado. De repente o cara cai, a escada... O que você é? Tá feio, tá sujo, sem tomar banho, fedendo. O cara realmente perdeu a noção de si. A sorte é que a Galadriel não foi envenenada. Mas eu entendo aqueles soldados acreditarem que ele tá gagado. Porque o Anatar ficava o tempo todo, ele não quer que ataque, o Celebrimbor só quer ficar lá dentro, não quer que vocês façam nada, então eles perderam respeito, né? E o Anatar, ele se coloca como um emissário dos Valar, né? Então o povo lá também fala, esse Pelo cara, menos ele se coloca pro Celebrimbor, não sei se ele se colocou para as pessoas, né? Se ele revelou a identidade dele. A gente sabe que ele enganou o Celebrimbor e tal, tem aquela imagem que é quase de Nossa Senhora, né? Dele saindo no meio da luz, né? Então uma imagem que é que nem o Rafael falou aqui, cara, a Galadriel teve a opinião dela respeitada nesse momento, né? Teve muito essa temática na fala dos personagens e no texto do episódio da luz e das sombras. Tem essa fala... linda essa fala, é linda. Tem essa fala do Celebrimbor sobre a luz, etc. E eu lembro da fala do Eidar dos orcs mortos dizendo vocês estão retornando para as sombras, né? Para a escuridão. Para as trevas, ele Sabe fala. Sabe o que é triste? Trevas, lembra o que ele fala tem um orc que fica o tempo todo falando para ele e inquirindo ele, né? Você se importa realmente com a gente e tal? E a gente sabe que Sauron vai realmente dominar, né? Os orcs, né? Não à toa a gente vê, né? O que acontece. Então a gente já sabe as respostas da história, o que vai acontecer, né? Eu falei pro Marcos que eu tenho certeza que o Eidar vai ser assassinado, né? Porque tá na cara, né, que já tem uma pessoa falando pra ele assim, você realmente se importa com a gente? Você só tá usando a nossa força aqui sem se importar quantos de nós vão morrer e tal. E tem uma cena nesse episódio que mostra luto, né, bem ou mal dos orcs, né, e tal. Um outro lado, uma coisa que a gente não tinha visto ainda, né? A gente só viu um pouco da rotina dos orcs no momento que o Frodo e o Sam, eles entram, né, em Mordor e fazem lá se vestem, né, fingindo que são orcs e tal. É interessante. No Senhor dos Anéis só passa eles como exército, e aqui tá mostrando eles como sociedade. Porque uma coisa é você tá enfrentando o exército, outra coisa é você entrar na sociedade, né? E ali tá mostrando a sociedade deles. Eles têm uma sociedade que são os inimigos, são voltados pro mel, são corrompidos, um monte de coisa, mas eles são uma sociedade. Com certeza. São um povo que tá ali. E eles também estão começando a desconfiar primeiro que o Eidar fala, não, no final nós vamos, pelo bem de vocês, é para vocês terem um lugar aqui no mundo, não serem escravizados pelo Sauron e etc. E aí os olhos estão pensando assim, ok, a gente está fazendo uma campanha para tomar território. Na cabeça deles assim, a gente podia, tomar território, se fixar e tentar dar um jeito de manter esse território seguro pra gente ficar ali, etc. O cara tá com essa obsessão de ir atrás desse Sauron e sacrificar todos nós no caminho pra matar esse cara. Aí eles estão pensando assim, os interesses do cara não estão batendo mais com os nossos interesses enquanto coletividade já, né? É claro, é verdade. O Vinícius fez uma menção ótima aqui, o Vinícius, esse filme a gente tá querendo fazer podcast dele qualquer hora. O Vinícius falou aqui, a temporada do Celebrimbor me remete ao filme Mephisto, onde um ator de teatro se vende ao poder, fama... Peraí que cliquei alguma coisa aqui. Se vende ao poder, fama,
enquanto fecha os olhos para o nazismo crescendo na Alemanha pré-guerra, ele atua, mas a que custo? Nossa, esse filme é fantástico, gente. Quem não assistiu Mephisto, certeza tem no Ok Ru, gente. É um filme, né, Nilda? É uma história de tentação e de vender a alma ao diabo. Não ator o nome, né? Mephisto, né? Meio que Gente, como é que é aquela outra história famosa de vender a alma ao diabo lá do médico? Fausto, isso. É maravilhoso. É um filmaço, assim, quase ninguém fala de Mephisto. Legal você lembrar de Mephisto, Vinícius. E é inspirado numa história real, né? Porque realmente teve esse ator aí que se vendeu pro nazismo. E nesse filme do Mephisto, o Klaus Maria Brandauer é uma das maiores atuações aí do cinema europeu contemporâneo que ele tem nesse filme. Absurdo. A gente uma vez, só fazendo o jabazão da gente, porque na moral a gente falou de todos os episódios de Além da Imaginação, né? Foi um trampo assim que demorou anos, né? 5 anos fazendo isso. Nossa, tá maravilhosa essa série. Poxa, é linda, né? Não, a gente ficou 5 anos fazendo isso. A gente leva a sério mesmo o negócio. Aí tem um episódio chamado He is Alive, ele está de volta. Ele está vivo, na verdade. Aonde o cara, ele começa a ser orientado por uma figura meio que não aparece totalmente, oculta nas sombras, que fica dando dicas a ele, sabe, do que fazer para dominar corações e mentes com coisas que são entendidas como coisas que levam a pessoa a ficar fascista, né? Ao nazismo, etc. E é um episódio do caramba, sabe? Com aquele ator. Qual é o nome do ator, Marcos? Que é do... Dennis Hopper. Dennis Hopper, né? O falecido Dennis Hopper. E é um episódio... Nossa, uma hora o cara aparece pra ele, a sombra, e é Hitler, né? Encarnado, e ele seguia todas as dicas, né? E você vê, a gente até comenta no episódio que é uma receita de bolo. Ô, Nilda, é a mesma receita de bolo. Você vê tudo que ele indica pro cara fazer, você vê as coisas que o Bolsonaro faz, as coisas que o Pablo Marçal faz, as coisas que o Edir Macedo ou, sei lá, o Malafaia fazem. É uma receita de bolo que funciona e as pessoas caem, passa anos, 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos e as pessoas continuam caindo nas mesmas enganações. Então você vê, né, que aqui a gente está falando do Sauron e do Celebrimbor, que justo a gente falar dele, porque o episódio é dele, eu concordo com vocês, o episódio é dele. É alguém que, através do orgulho de querer ser aceito, de querer ser reconhecido, como era esse parente dele, o Feanor, né, dito avô, ser reconhecido, e a que custo? A que custo? Entregando tudo, entregando a vida das pessoas da região que ele, né, cuidava e adorava, né? Então é uma história fáustica, é um episódio fáustico. A gente vai ter aqui o desfecho, né, para eu poder perguntar a opinião de vocês, que é maravilhoso, né, e tristíssimo, porque é um episódio que você vê que é um último episódio dividido em 2, vamos colocar assim, né, porque obviamente a continuação dessa batalha vai ser no próximo episódio. Você tem ali o Troll das Colinas que aparece, né, que é o Danrod, né, que é interessante, eu achei interessante porque nesse momento todos estão lutando contra ele, tanto Elrond, como Arondir, como o rei dos elfos, o Gil-galad, né, matam ele, mas ele morre sorrindo, né, como se falando que ele cai, mas cai pelas mãos de pessoas competentes, né, eu achei isso interessante também. Mas é aquela coisa da boa batalha, né, da boa guerra, de morrer na guerra tendo um inimigo de prestígio, né? Não morri à toa, sabe? Não morri porque bati o pé, entendeu? Nem de uma doença, né? Eu vim aqui para lutar, para matar elfo, e ele matou um monte de elfo. Aliás, nessa batalha aparece a elfa oriental, né? Isso, coreana, nossa, a cena dela é maravilhosa, né? Aparece só essa vez mesmo, mas eu achei fantástica a cena dela. Ela cai tipo um Boromir, né? Ela explode os orcs que estavam pretendendo explodir a muralha, né? Muito bonita a cena, muito bonita. Eu lembrei com o Marcos, Nilda, sabe, no Senhor dos Anéis, no momento que ai, meu Deus do céu, agora me deu branco lá. O que vai ser rei, Jesus? Socorro. O Aragorn. O Aragorn, obrigada. É cansaço. O Aragorn, ele olha, ele tem aquela visão eu brinco que é o Valdir, né?
o Valdir caído, os elfos caídos, figuras praticamente imortais, né, morrendo ali em batalha, né, isso adiciona tristeza a toda essa questão, né? Que parece que no meio da guerra, né, você destrói coisas belíssimas, né? Não somente do mundo dos homens, mas também do mundo dos elfos, do mundo dos anões, as famílias que vão sendo destroçadas, né? Como o próprio rei que não gosta mais do filho, agride o filho, né? O rei dos anões. Então é tudo tão dramático, né? E tudo muito interessante. A gente questiona coisas na série, mas a gente entende como é muito mais profundo do que uma análise barata e básica, né? E que às vezes a pessoa fica, por que fulaninho fez aquilo? Mas às vezes tem que olhar para tal da big picture, né? Tu olhar para um pouco além para entender que ali está sendo discutida a destruição total de um modo de vida, né? Porque a gente fez aqui o paralelo com as coisas que acontecem no mundo aqui também. Então é muito interessante esse final aqui, você vê que o nosso elfo, fiquei muito temerosa disso, do Arondir morrer, né? Porque ele vai lutar contra o Eidar, ele é ferido, parece ferido gravemente, e termina o episódio com o Eidar segurando Nenya, né? O anel que é de Galadriel. Aí você fala, ai meu Deus do céu, né, gente? Eu não sei se vai ficar ali muito tempo. Com o Sauron, com certeza esse anel não vai parar, mas, né? Dá mais um motivo pra ela ir atrás, pra todo mundo ir atrás do Eidar e tal, né? E o coitado do Elrond, né? Olha, eu senti tanta pena dele, gente, ele falando assim, porque chega o cara, né, que foi mandado, né, para pedir ajuda, todo ferido, e fala assim, olha só, eles não vão vir, né, os anões não vão vir porque eles fecharam as portas, né, a gente sabe que lá dentro tá acontecendo essa disputa, né, por esse espaço, inclusive falaram pro Duri, né, falaram assim, olha, se você sair é capaz de você voltar, não ter mais Khazad-dûm. Ele acaba escolhendo o Khazad-dûm, né. A esposa dele tá lá, correndo risco, tipo, esposa, ele vai ter que filhos, o pai né? dele. Depois o pai dele. E é muito interessante, porque assim, você reparou que ele olha num espaço que lembra muito, sabe, a batalha que tem no As Duas Torres, que é o segundo filme, que é lá no Vale de Helm? Isso, meu Deus, que de repente chega o Gandalf pra salvar todo mundo. É linda, descendo a colina. Então, eles estão fazendo muitas cenas referências, e essa é uma cena referência direta, porque primeiro tem aquela cena dos cavaleiros chegando, com o cavalo branco, e aí ele olha, os anões estão chegando, e não tem anão nenhum chegando. É Só muito que a triste. cena que ele olha, você olha aquela cena do Senhor dos Anéis, que logo depois aparece o Gandalf brilhando. Mas não apareceu ninguém brilhando. É muito triste, só vem um cavaleiro ferido falar pra ele não vai vir. Aí Elrond termina o episódio, né, derrotado, né, pelo Eidar, e falando que não acredita, ele vai vir. É muito triste. Os elfos morrem todos, porque tem meia dúzia de elfos ali, né, que sobrou para enfrentar a carga do exército do Eidar. O rei lá, Abraham Lincoln, caçador de vampiros. O Gil-galad? Aliás, ele tava super B10, hein, gente? Que luta, que coreografia linda dele lutando com lança, gente. Esse ator, além dele ser bonito, ele tem um porte, né, gente? Vamos falar sério aqui, né? Ele é muito bonitão. Especiais que tem logo depois do episódio, né? Que eles vão liberando depois do episódio. Aí é falado que o Aramaio, antes de fazer essa série, ele nunca tinha feito cenas de luta, nem cavalgava, nem nada. E tiveram que ensinar ele a lutar cavalgando. Eita! Né? Não, tem um momento lá que o cavalo dá um coice, cara. Achei aquilo fantástico. O cavalo ele tinha feito cena de esgrima em Guerra dos Tronos, que ele é o jovem Ned Stark, né? É verdade. Mas eu não tinha feito nenhuma cena a cavalo. Sabe o que ele tem? Ele parece Ned Stark de jeito nenhum, né? Como é que pode, cara? A gente pensa, Isso é muito quando louco. ficar mais velho vai virar o Xambin, não vai, mas... E o Xambin era um homem assim, pelo amor de Deus, né? O Vinícius falou, será que essa super arma que o Eidar quer fazer com a coroa de Morgoth e o anel para destruir Sauron vai dar certo? Tá parecendo placebo, mais um plano do Sauron para ficar mais poderoso. Aí ele fala aqui também, as referências à Batalha das Duas Torres me encheram de alegria. Assim, é lindo, gente. Não dá para reclamar. Muita gente elogiou dessa vez, fala assim, foi lindo.
E teve gente que falou assim, ai, por que eles pararam? Não podia parar. Na hora que vem a Galadriel, né? Gente, mas porque numa luta normal, gente, é uma luta de fantasia. E depois você tem que fazer essas paradas, essas coisas, às vezes, ali, pra dar a coisa dramática pra cena, entendeu? Numa guerra de verdade não acontece daquele jeito, a gente sabe que não, mas, gente, é fantasia. É tão bonito, pequeno, né? Eu fiquei com muita vontade de assistir esse episódio numa tela imensa de cinema, gente, com som Dolby, sabe? Deve ser muito bonito, assim. Eu assisti na minha TV aqui em casa, mas foi emocionante igual, assim, achei muito legal. Eu vou falar que eu tenho certa dificuldade de prestar atenção em cena de batalhas épicas aqui em casa. É? Eu presto atenção nos diálogos. Por quê? Porque essas cenas épicas, eu não sei, eu tô com o olhar acostumado a ver em tela enorme, que aí eu consigo ver melhor. E na tela pequena parece, eu não sei, eu não estou acostumada a ver essas cenas épicas em tela pequena. É uma coisa bonita de se ver, gente. Elas, até pouco tempo atrás, a gente só via esse tipo de cena no cinema, na verdade, né? A televisão não tinha, simplesmente ela não tinha, e é complicado mesmo, né? Eu imagino para você planejar essa cenas que tem desse tamanho, com esse escopo gigante, e pensar que elas vão ser exibidas em telas que não são de cinema, óbvio, né? Por mais que seja uma pessoa tenha uma tela grande, ela tem uma tela de 50 polegadas em casa, na melhor das hipóteses. Não é a mesma coisa, né? Mas é preciso um planejamento muito complicado, mas enfim, o resultado foi bom, né? Sim, o resultado foi muito bom. Gente, eu agora vou falar uma coisa, acho que eu não sei se eu já falei aqui, mas é tão bonita, porque tem uma música que ela é muito, assim, assustadora, né? Porque a Fiona Apple, que é uma cantora maravilhosa, ela canta uma música chamada Where the Shadows Lie, né? As sombras mentiram, né? Que é justamente aquela poesia, né? Um anel e tal, pra poder, né? Só que o jeito que ela canta, sabe? Fica aquela coisa pesada, né? Where the Shadows Lie e tal. Então, putz, eu até toco no podcast, quem escuta a versão em podcast, eu gosto tanto dessa música que eu sempre deixo no comecinho do podcast. Mas esse episódio, ele terminou com o maior rock and roll malandro porradeiro do caramba. Né, Marcos? Terminou com uma... Que é a música natural dos orcs. É os orcs, cara, rolando o maior rock and roll. Os orcs, as músicas que eles mais gostam são death metal, speed metal, power metal, né? Então, enfim. Então, olha, esse episódio foi maravilhoso, gente. Eu tô sentindo aqui o drama de entender que só falta só um episódio. Vocês não têm noção, porque... Foi bonito demais, e eu quero muito que essa personagem, a Galadriel, ela tenha uma importância, que ela seja mais bem escrita. Eu acho que os caras, os showrunners, não devem ficar cedendo a um machismo, sabe, ridículo de personagem, de gente reclamando, às vezes de motivos idiotas, né? Porque ela tem mais agência na trama. Mas a série, ela continua, ela continua pecando na coisa da estrutura do roteiro. Ela achou um foco muito bom no que está acontecendo em Eregion. Ela consegue unir assim, ter um fio narrativo que une os vários núcleos, mas a estrutura tá longe de ser uma estrutura de roteiro perfeita, extremamente bem equilibrada, que contempla todos os personagens da maneira... esse ponto ainda não chegou, né? Digamos assim, da sofisticação da estrutura do roteiro da série. Quem sabe, né? O Vinícius elogiou a música, falou assim: parabéns pra Amazon Prime por deixar os créditos subirem com uma música pesadíssima e sem colocar na tela pequena. Eu tenho uma bronca de streaming que faz isso. Você tá assistindo os créditos, você quer ver os créditos, às vezes, os caras fecham. Aí é uma falta de respeito com quem produziu todo aquele material, né? E tal. O Vinícius falou aqui: falta um episódio, 2 anos, gente, de espera. Olha, 2 anos vai ser, hein? Tudo bem, vamos combinar aqui, eu não sei vocês, né, gente? Ó, as séries que eu quero assistir muito, que eu tô louca querendo assistir. Falei pro Marcos, Silo, né? Porque eu até tem um livro aí maravilhosa. A série, até vi os spoilers todinhos, mas tô louca pra ver. E Ruptura. Não sei se tu chegou a assistir, Nil, da Ruptura.
Menina do céu, você tem que assistir. É muito maravilhosa. Eu até fiz um programa e tal. Adoro ficar gravando podcast, comentando as coisas. Mas é uma série onde as pessoas fazem uma ruptura. Imagine que existe uma empresa que você... dentro da empresa, o seu trabalho, você faz sem saber o que você faz lá fora e vice-versa. Lá fora você não sabe o que você faz na empresa, né? Isso dá muito desdobramento, né? Eu não consegui gravar o nome da série, mas eu vi muita gente falando sobre... Já tem um tempo essa série, né? Tem, aí veio a pandemia, né, pra atrapalhar. Aliás, greve dos roteiristas atrapalhou um pouquinho também. Mas agora vai voltar, né? Tô muito ansiosa. Não só greve de roteiristas. Hollywood está sabotando roteiristas e pessoas que têm novas ideias. É verdade, é verdade. Porque você vai olhar, metade dos lançamentos é remake, sabe assim, ou é remake, ou então vão prolongar mais uma série que já tem, ou então vão fazer um spin-off daquela série. Esse, gente, eu até gosto de spin-off, mas sabe quando você olha, só tem aquilo? É o spin-off daquilo. Uma coisa que já pra mim já deu, ó, desabafando com vocês, ó, as paradas que vem do George R.R. Martin, cara. Pra mim, sabe, eu enchi. Eu peguei um ranço mesmo, o cara que não entrega livro, entendeu? Não entrega o final da história pras pessoas. Aí tá ganhando mó grana com um monte de spin-off. Agora vai ter o Cavaleiro dos Sete Reinos. Terminou desse jeito House of the Dragon, que, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Eu odiei o jeito que ele terminou, o gancho que ele terminou, achei canalha. Não ele. Veja bem, o pessoal da série, né? Então, sei lá. Eu vi, foi num podcast, o cara falou que ele não entrega porque entregaram dinheiro pra ele. Quando os caras tinham que escrever a troco do dinheiro pra pagar o aluguel, sabe? As histórias saíam. O Vinícius falou aqui, ó, nosso amigo Vinícius, a gente já tá encerrando o nosso podcast. Ele falou que a Apple TV é muito inacessível. Tive por 2 meses grátis, mas o conteúdo é muito pouco. Gente, olha, na moral, eu baixo tudo. Eu não assino Apple. Aliás, eu tô cancelando meus streamings. Eu tô cancelando, já cancelei Prime, já cancelei, sei lá qual outro que eu cancelei, teve um outro que eu cancelei. Aquele lá da Meli, né, que é do Mercado Livre, que aí vem Star e Disney Plus. Cancelei, cara, porque não dá, eles, assim, tu começa a reparar que tu tá pagando um monte de streaming, entendeu? Sendo que tu sabe, eu sei baixar muito bem as coisas, né? Obrigado, então não tô, eu vivo nisso, eu baixo tudo. Não é só isso. Você tá pagando um monte de... Você tem que ter tempo pra assistir tudo aquilo que é apresentado. Esse dia eu tava falando isso com eu tô vendo muita coisa chinesa, coreana e tal. Aí o pessoal, mas por que você não pega a Disney, que tem um monte de coisa que te interessa? Eu não tenho a Disney. Eu falei, gente, eu não tenho tempo nem de ver o que eu já assino. Porque eu ainda ainda tenho Netflix, mas agora que estão querendo fazer a Netflix CTV, talvez eu acabe de vez com a assinatura dela. Nossa, o Marcos só assina porque tá assistindo Star Trek, né, Marcos? A única coisa... Como eles reúnem todas as séries de Jornada nas Estrelas lá na Netflix, eu vou vendo, né? E de vez em quando eu vejo uma outra coisa também que lança na Netflix lá, mas enfim. E eu tô falando que eu vejo, por exemplo, eu vejo muitas das minhas séries chinesa e coreana pela Rakuten Viki, que é a internacional de coisa, mas eu já tenho salvo aqui o link de um monte de fansub onde eu baixo as coisas que não estão aparecendo lá. Por quê? Porque já tem produtoras chinesas lançando seus canais aqui no Brasil, e aí vai começar a sair desse... Porque a Rakuten Viki é um grande streaming de coisas da China, Taiwan, Coreia, Japão e Tailândia. Então, assim, você tem que... Tudo povo de olho puxado. Só que, por exemplo, a Iki tá lançando o streaming dela até aqui pro Brasil agora. Aí o que vai acontecer? Provavelmente as séries dela vão começar a sair como aconteceu com a Netflix. Eu falei, gente, desculpe-me, eu tenho um monte de fansub aqui, eu vou começar a baixar. Porque pelo amor de Deus. Eu assim, chega. O pessoal desaprendeu a baixar coisa, gente, pelo amor de Deus, né? Imagina a gente que faz cinema alternativo, cara. A gente tá fazendo pesquisa de cinema turco. Tu tem que pegar uma parada no Emule, legenda em polonês e fazer a tradução, a autotradução, às vezes, né, pra poder acompanhar com a galera. Mas o Vinícius falou que tá acompanhando pelo Telegram, né, algumas coisas. E, gente, eu acho que as pessoas devem mesmo procurar outras maneiras de assistir. Eu sei que recentemente saiu até uma notícia, é bom repetir aqui, que fecharam um monte de streaming pirata, né, tipo Pobreflix, etc. Mas o OkRu, gente, é um
espaço do caramba pra pessoa explorar, né? Tem gente que tem um pouquinho de problema com o OkRU, porque como ele é russo, né? Olha o nome, né? OkRU. Mas você manda traduzir a página, bicho. Você manda o Google, né? O navegador traduzir, aí tu vai lá no search, por exemplo, lá na pesquisa. Todo mundo sabe usar pesquisa. Aí coloca lá, por exemplo, exemplo, né? Conan. Entendeu? Conan, o filme Conan legendado, o filme Conan dublado. E aparece os resultados direitinho pra pessoa assistir, sem baixar nem nada, no navegador, pô. Então não precisa nem logar pra poder assistir a coisa no OkRU, não precisa nem ter login nem nada, né? Não, porque o Punch vai cuidar de direito autoral dos Estados Unidos, gente. Meu. Ele vai pegar no pé desse povo, por quê? Não vai. Ele não vai pegar no pé desse povo, porque o quê? Direito autoral dos Estados Unidos? Fazer guerra comigo? Não, pode deixar eu tô ansiosa por essas séries aí. Eu não sei mais se eu vou ficar cobrindo House of the Dragon. Os Anéis do Poder, sim, porque eu sou Tolkien maníaca pesada mesmo. Entendeu? Mas o House of the Dragon, eu não sei, Marcos, até chegar daqui a 2 anos, se eu estiver viva, né? Porque eu até falei para as pessoas durante a gravação, meu Deus, quer dizer que você, para acompanhar uma série, você tem que ficar, 8, 10 anos acompanhando uma porra de uma série, porque ela volta de 2 em 2 anos. Ok, né? A gente que é velho, se a porra da série tiver 5 temporadas e tu não for viver muito, você se fodeu, né? Não vai assistir o final. Mas isso é o que eu tô até ficando repetitivo, né? Você pega as séries, tudo bem, é outro tipo de produção. Você pega a série, você pega uma série como Law and Order, os caras entregam 26 episódios por ano. É procedural, né? É outro formato. Não, sim. Eu sei que é outro formato, mas assim, quando você compara a entrega que você tem pro público, né? Ou seja, na verdade, essas séries que tem uma pós-produção, uma pré-produção muito complicada, e como a Angélica falou, um dos resultados disso também é o fato de esticar demais o tempo que o público vai demorar para conseguir completar, assistir a série, e você às vezes fica com a impressão, quando você vê, você fala em 10 anos, o que exatamente os caras entregaram para mim, né? É muito menos do que outras séries entregam em muito menos tempo. Porque que nem o Vinícius falou, capaz de eu fazer só quando acabar tudo, né? Do House of the Dragon, porque ficar cobrindo... Esse ano, então, fiquei me aborrecendo. Ai, não, pelo amor de Deus. Muito trabalho, gente. E aquela coisa, a gente vê que eles estão mandando embora roteiristas, por exemplo, agora, nos Anéis de Poder, né? Tem a cena, termina o Arondir lá ferido. Por quê? Porque sabe que vai demorar 2 anos, vão ter que renovar o contrato com ele, e eles já sabem que tem que deixar alguns, por exemplo, como o Arondir é um personagem que pode ser descartado. Eu fiquei tão chateada com isso. Ele não faz parte do cânone, né? A Galadriel tem que ficar ali, né? Então, assim, ele pode ficar ou não. Aposto que vai voltar o Theo, que é um mala sem alça, aquele filho lá da mulher. Pelo amor de Deus. Mas, eu não tô falando que ele vai embora, eu não tenho essa informação. Mas ele terminar daquele jeito já é uma coisa, porque eles estão nem aí com isso de fazer, de como que vai. Que adianta tu colocar um personagem, uma crítica construtiva ou não? Você coloca um personagem negro, só que ele vai sumir da série, né? Então ele vai ter relevância por um tempo, depois some. Aí você coloca uma personagem que é asiática, né, e tal, e ela morre no mesmo episódio. Então você tem que dar importância e manter isso daí, né? E tal. Então, eu acho até que eles vão manter o Arondir, mas eu acho que deixar, por exemplo, porque ainda tem o próximo episódio, a gente vai ver se ele se salva ou não, tá? Ou talvez ele fique lá doente, igual a Jane, namorada dele, que a hora que precisou, ela não renovou o contrato, a gente vai lá e faz o funeral dela e acabou. Achei isso um absurdo, né? Eu adorava. A gente tá brincando que é Jane, né? Por causa do Jane Arondir, né? Mas pelo amor de Deus, né? É uma coisa do outro mundo. Uma coisa que eu queria dar uma dica pra vocês aqui, porque muita gente não sabe, gente. Se você estiver escutando podcast, dá um salve aí nos comentários. O Mercado Livre tem o streaming gratuito, gente. Tipo assim, gratuito mesmo. Tu loga no Mercado Livre pra comprar, sei lá, não sei o quê, e tu acessa o bagulho todo gratuito. Uma série de terror que eu tava acompanhando, o Nilda e Marcos, o Marcos até viu, chamada Evil, que é uma série de terror muito legal.
Muito legal. Tá toda lá, Marcos, no streaming do Mercado Livre. Tem Medium, tem várias séries legais. Acho que tem até série oriental, Nilda. Tem filmes legais. Ontem eu fiz a sessão Fim do Mundo. Fiquei assistindo Impacto Profundo. Fiquei assistindo Guerra dos Mundos e tal. Eu tô com problema porque eu tenho que recuperar minha conta do Mercado Livre. Aí eles ficam pedindo pra você fazer tirar foto, né? Botar o negócio na tua cara assim, né? Eu não consigo. Gente, eu troquei de celular pra mim renovar. Eu fiz isso, horrível. O banco que eu tinha conta que pediu isso, gente, deu maior trabalho, porque eles exigem praticamente uma foto em estúdio profissional. Uhum. E olha, eu falo, eu sou branca, tal. Então, assim, eu nem caio naquela coisa que as pessoas negras e asiáticas caem, que esses programas nem reconhecem o rosto delas. Negras, asiáticas, indígenas têm dificuldade enorme para ser reconhecido nisso. Eu falei, eu nem, né, mas como eu eu tava num local que não tinha uma boa iluminação, não tinha coisa, a minha câmera frontal não é tão boa, porque meu celular não é. Nem te digo, quando eu fui fazer isso daí, a minha cara tava tão abatida, eu tava assim com a olheira cansada, eu parei naquela bolinha que fica assim o celular, né? Eu falei, caraca, esses caras não vão me reconhecer nem aqui nem na China, porque na minha foto eu tava toda bonitinha, maquiadinha, bababá, produzidinha, e eu toda com cara de louca, assim, descabelada, e me reconheceram e tal, demorou um dia, acho que 24 horas e tal. Mas é só pra dar o toque que o streaming do Mercado Livre é gratuito, cara. Você usa de boíssima, sem pagar nada mesmo, entendeu? O Vinícius tá falando que a Pluto TV também tem um streaming gratuito com bastante daqueles filmes antigos. Sabe que eu nunca usei a Pluto TV, gente? Eu tenho que usar a Pluto TV pra poder... Eu vou recomendar pra vocês com certeza. Mas é isso, né, galera? Então, ó, a gente chegou aqui a 1h33. Diga. Tem muita coisa fora de catálogo e que já não tem mais direito autoral, entendeu? Aquela coisa assim. Que pena que além da imaginação, né, gente, é tão concorrido, porque era muito legal. Eu tava tendo até umas desavenças no grupo, porque o pessoal pede muito pra poder assistir, e assim, pelo que eu entendi que aconteceu, a gente tinha num canal do Telegram, mas aparentemente o Telegram começou a impedir que as pessoas assistam e tal. E olha que eu fiz todo o trampo de pegar, embutir legenda, fazer o upload. Pô, mais de 156 episódios, cara, é muita coisa. Digo, dos episódios mesmo da série. Aí eu vou ter que tentar mais pra frente fazer isso. Era legal se no Pluto TV tivesse ali na imaginação, né? Dois dos canais do Telegram que eu pegava coisa coreana e chinesa caíram nessa última Acho que derrubaram o nosso também, viu, Marcos? Derrubaram vários. E algumas das séries que eu mais gostava, eu já tinha percebido isso, eu já tinha conseguido baixar elas pra mim. Mas assim, o que eu não tinha baixado, adeus, não vou ver mais. Eu não vou ver mais, não vou ver tão fácil. Eu até posso fazer, né? Só que é tanta parada pra eu fazer, edição do site. Ó, o site caiu, né? Agora eu tô arrumando outro site, porque comecei a ter problema de perder arquivo. Aí não botei fé, né? Aí falei, derruba aí que eu vou tentar arrumar o site. E, a gente tem 15 anos de podcast. Você tenta imaginar quantos podcasts a gente tem. A gente tem mais de 500 podcasts. Entendeu? Então sim, tô fazendo um trampo agora meio maluco como eu fico horas e horas e horas na frente do PC, eu tô falando pra galera, galera, quer escutar um podcast comigo, né, Marcos? Eu até botei no ar, né? Escute um podcast comigo, se você quiser. Até tava escutando muito legal um debate sobre profissionais do sexo, etc., devido a esse caso da Fatal Models e série Notícias, né? Aí eu publiquei, hoje eu gravei outro, porque, cara, eu tô tendo que arrumar um por um, cara. Eu já falei pra galera que se o site cair, qualquer hora vai ser porque eu não consigo fazer todo esse trampo, bicho. Porque só eu que faço isso, entendeu? Então, você tá falando do trampo, né? A gente tá falando de ter muito streaming, ter muita série. E eu ainda não consegui me aposentar, eu tô trabalhando, e esses dias meu estagiário de 17 anos descobriu que eu gosto de anime. Aí começou a perguntar, falar um monte de coisa e tal. Você não tá falando, não, porque agora eu tô numa outra onda de séries, principalmente série coreana, chinesa, tailandesa e tal. Não tô vendo muitos animes novos, até porque eu enjoei, que de repente começa a repetir roteiro, é só um outro que eu pego. Daí eu falei, outro motivo, eu não me aposentei ainda, gente, eu não tenho tempo, eu tenho que ficar 8 horas lá no trabalho. Você também tem verdade. que trabalhar. Gente, não dá tempo. Se eu assinasse todos os streaming que tem,
não ia dar tempo de ver as coisas, gente. Não dá. Tem Star Trek, eu gosto também, mas não tá dando tempo. Você falou uma coisa importante, Nilda, porque eu, você, o Marcos, todos nós temos mais de 50 anos e aqui ninguém se aposentou. Aqui todo mundo tá trabalhando. Então, às vezes a pessoa pensa, a galera, é mais pessoal de internet, não tem, claro, eles não têm noção que tem um ser humano ali atrás do que tá te entregando alguma coisa. Aí a pessoa fica, por que vocês não tem mais isso disponível? O cara não sabe que eu passei uma semana legendando, fazendo upload e tal, e infelizmente o canal caiu, pô. Porque o que cresceu, o que mais aparece pessoal hoje em dia são as pessoas que vivem disso. Então, os mesa cash, aquela coisa toda, né? São as pessoas que vivem daquilo, que estão tirando dinheiro daquilo e que, às vezes, dependendo do caso, quando foram lançados, já tinha uma produtora por trás. E aí eles não sabem que tem gente que trabalha no sistema artesanal, tipo, sai do trabalho, vem aqui, sabe? E aí a pessoa estranha, por que não tem todo aquele trabalho? Por que não tem aquela edição? Não tem, porque é outro sistema. Graças a Deus, o podcast, o feed RSS e um pouco também o YouTube permite que a gente faça esse trabalho artesanal. Então, junto com os programas que tem um monte de produtor atrás, também a gente que só chega aqui na frente da câmera ruim, do microfone meio assim, que foi comprado na liquidação e tal, a gente também consegue fazer. Eu tô fazendo uma vaquinha pra tentar comprar uma webcam nova, porque a minha webcam tá horrível. Não, mas assim, eu gosto de falar essas coisas, porque às vezes a pessoa pensa que você ou não quer entregar programa. Teve uma vez uma pessoa que chegou e me marcou, não sei, no Twitter ainda, falou assim, eu pensei que o teu podcast tinha acabado há anos. Aí eu me senti uma idiota, porque primeiro, que eu sempre publiquei, nunca parei de publicar, né? E tal, né? E tudo bem que a gente teve problema de alguém pegar o domínio da gente, cinemasmorra.com.br, e o cara pagar o domínio pra gente não tomar de volta, nesse nível, sabe? Alguém pegar pra si e a gente não conseguir retomar o domínio, a gente teve que fazer Masmorra Cine, né? Então, mas é isso, cara, a gente vai levando, né? A gente vai levando, mas que é embaçado, é complicado, E no meio disso, um monte de coisa que a gente queria poder assistir, né? E não consegue assistir, né? Faz parte. Mas, gente, a gente vai, eu quero que vocês aí se despeçam direitinho pra gente poder finalizar aqui esse programa, né, e tal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise, da nossa live. Pra mim foi um bom episódio, gente, eu gostei dele, foi emocionante e tal, acho que a gente acabou trazendo algumas reflexões importantes, né? E você que tá ouvindo o podcast, comente aí também, diga pra gente depois nos comentários a versão em áudio que vai sair, né? O que você achou, se você gostou, e a série tá chegando ao final, você tá ansioso pra próxima temporada. Falaram que parece que vão ser 5 temporadas, né, gente? Essa Rings of Power, né? São 10 anos, né, gente? 10 anos pra poder assistir. É um absurdo isso. Mas tudo bem, né? É o preço que se paga por ter tantos efeitos especiais e é que nem o Marcos até falou de Law & Order Civil. Você tem séries que são séries com histórias fechadinhas e tal, procedurais e tal, que tem uma linha narrativa maior, mas os caras conseguem entregar, né? Tem um trabalho de entregar mais rapidamente. Então, é isso, né? Vamos acompanhando aqui as séries que a gente puder acompanhar, né? Com isso, eu quero pedir aqui para vocês deixarem suas despedidas aí, primeiramente Marcos, depois a Nilda. Quiser deixar algum recado, gente, o momento é esse. Fala aí, Marcos. Eu espero que quem está aqui com a gente hoje, muito obrigado pela presença de vocês, pelos comentários, e vocês tenham uma semana assim que, olha, seja absolutamente maravilhosa. Falar para vocês que vocês são, como é que o Auronde falou pro Durin, vocês são a geleia do meu pão. A gente ama vocês. Obrigada pela força, pela companhia, pela gentileza, por vocês serem pessoas boas, né? Tem gente que nos acompanha, Nilda, fielmente ali, ó. Sabe? Sim, bem. De maneira muito fiel. Por 15 anos, tem gente que tá 15 anos com a gente, né? Gente, assim, muito obrigado por vocês terem escutado. Finalmente, o povo tá começando, o Celebrimbor saiu da Matrix, né? Isso melhorou bastante as coisas. Vamos ver como é que termina isso. Dessa série. Muito obrigado pelo convite de vocês de participar. Eu não ando gravando podcast nem nada. A minha casa antiga, que é o Mitografias, continua saindo. O Léo mudou o formato total do podcast para ele fazer pequenos comentários e pequenas coisas, porque ele está agora numa especialização sobre mitologia que ele está fazendo, que ele não tinha especialização nenhuma em mitologia. Agora ele
porque não tem curso sobre isso na graduação, né? E ele tá fazendo, e ele tá trazendo coisas do que ele tá discutindo ali, e ele tá trazendo legal. E simplificando. Tá bem legal, vocês pegam pra escutar lá o mitografias.com.br, tá? Que o Papo Lendário, que tá muito bom pra você. O Papo Lendário é maravilhoso, é antigo, um podcast antigo, viu, gente? Então, quem quiser ver mitologia, não só grega, mas também grega, sem também aquele olhar fascista que às vezes o pessoal tem da mitologia grega, que é perfeita e tal. Né? Mas fazer o quê? Né? Tem caras que dizem que os gregos nem tinham relações sexuais entre homens, né? Viajaram, hein? Beijoca, hein? Beijoca Vinícius, beijoca demais também aqui. Deixa eu ver, tô seguindo o chat, gente. Vinícius Barbosa, quem mais esteve aqui conosco nessa noite aqui? Rafael Cabral também esteve conosco, inclusive nos elogiou no Blue Sky, viu? Falou que adora as nossas análises. Obrigada, Rafael. Quem mais também apareceu aqui conosco aqui? O Vitor Tales apareceu para conversar conosco. Volte, Vitor, venha conosco e se inscreva no canal, você vai gostar. A gente agora, a partir dessa semana, dando um aviso final, né? É o mês do horror, né? Então a gente vai, toda quarta-feira vai estar falando aqui sobre temáticas. Eu acho que quarta-feira agora a gente vai falar um pouco de found footage, né? Vamos conversar aqui sobre o gato, falando sobre found footage. Então acompanha a gente nas lives do mês do horror da quarta-feira, que vai ser legal. E com isso, ó, um beijo, boa noite, se cuidem, boa entrada de semana para todos e até o próximo domingo no episódio final de Os Anéis do Poder, né, gente? Tchau, tchau, povo. Falou. Estou encerrando aqui, mas vou dar tchau pra galera em particular aqui. Beijoca. Falou, tchau, gente. Friend again to call his own for loss and skins, Rorschach